Boa noite, meus queridos amigos do Brasil e todos aqueles que nos ouvirão no futuro. Mais uma vez estamos aqui felizes, fazendo uma trajetória de amor, de busca nos passos do Mestre, estudando a geografia, os fatos, analisando os locais, perquirindo, pesquisando, para que nós possamos trazer para vocês informações que são úteis para aumentar a nossa fé e o nosso respeito por Jesus. Mais uma vez, declaramos que o nosso programa Nos Passos do Mestre, todos os dias durante o período que estamos em Israel, nós intitulamos o nosso estudo do Evangelho como Momento com Jesus. E no Momento com Jesus de hoje, nós damos continuidade naturalmente ao estudo que fizemos ontem, aos margens do Mar da Galileia, no local chamado Primário de Pedro, onde narramos aqueles acontecimentos importantes e indispensáveis, maravilhosos, cheios de energia e de recordações magníficas que perpetuarão em nossa memória para sempre, com certeza. Hoje nós vamos dar continuidade a um acontecimento que foi realizado vizinho ao local do Primário de Pedro, ali onde Jesus realizou tantas coisas maravilhosas e deixou tantos recados importantes para as nossas vidas. Ao sairmos do Primário de Pedro, nós, naquelas figueiras, naquela rua espiritual, naquela sombra maravilhosa, num sol ardente nessa época de setembro, que a temperatura atinge altos graus, nós subimos felizes, revivendo e relembrando todos os acontecimentos e toda a energia recebida naquele lugar. Vizinho àquele lugar tem uma região, tem um local chamado Tábega, ou Dalmanuta, que alguns falam, dão esse nome. E ali a primeira coisa que a gente encontra é o símbolo de um pão e de 2 peixes. E ali é conhecido como o local é chamado de Tábega, que vem do nome 7 fontes em grego, que é Ptapegon. E ali naquele local, nós, ao chegarmos, encontramos logo vários grupos, pessoas do mundo todo, todos buscando um alento, um acalento, um reforço da sua esperança de dias melhores diante das dificuldades que atravessamos neste momento de transição planetária. Pessoas de todos os locais preenche aquele pátio na frente da igreja e você observa todos os guias se empenhando em oferecer o máximo para que todos saiam dali com a informação indispensável e necessária para entender o quanto Jesus foi magnífico e maravilhoso enquanto esteve entre nós, encarnado, como diz João, como o Verbo que se fez de carne e veio trazer esses ensinamentos maravilhosos para a nossa vida. Encontramos ali a narrativa no capítulo 14, versículo 13 em diante do Evangelho de Mateus. Diz que Jesus estava pregando, curando, ensinando, e no final da tarde a multidão imensa estava o acompanhando e já era tarde. E os discípulos ficaram preocupados: Senhor, despede-os, eles estão com fome. O que faremos? Nós estamos num lugar a esmo, o deserto, ou longe de onde tem comida. O que faremos com esse pessoal? Jesus diz: dai-lhes mesmo vós de comer. Mas, Senhor, nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes, que foi trazido por alguém. E Jesus diz: trazei-me. E abençoando e levando as mãos com aquele cesto, mandou que o pessoal sentasse na relva, naquele ambiente onde ele se encontrava, e mandou distribuir. E depois que todos tinham se alimentado, Jesus disse: recolhei tudo o que sobrar. E ainda sobrou 12 cestos, segundo Mateus. E a multidão, naquele local e naquela tarde, foi calculada em 5.000 pessoas, entre mulheres e crianças e homens. Portanto, esse acontecimento, essa bênção, essa multiplicação de pão material feita por Jesus para o alimento do corpo, tem um objetivo maior, de alimentar as nossas almas. Fazer esse acontecimento para Jesus não foi algo difícil. Ele tinha toda essa condição, como mestre, de manipular os fluidos da natureza e fazer com que
o material se multiplicasse em benefício daqueles que estavam com fome. E ele diz que tudo que eu faço, vocês poderiam fazer e até mais. E nós vemos essa multiplicação mostrando o quanto nós temos que multiplicar a nossa transformação para sermos melhor, para termos o alimento do corpo, mas que esse alimento do corpo se reverta em alerta, em jejum espiritual, em quebra do nosso egoísmo, do nosso orgulho, para sermos melhores. Porque o que Jesus fez foi algo de transformação material. Mas nós precisamos multiplicar e transformar o nosso lado espiritual, que é indispensável. Quando nós entramos naquele lugar, com o nosso grupo, muita gente se distribuindo, se acotovelando, de imediato nós encontramos ali 7 fontes, saída d'água naquele local. Daí o nome, como já falamos, hepta em grego, heptagônio são 7 fontes, que significa que ali jorrava 7 fontes de água naquele ambiente. E nós começamos a aumentar a nossa expectativa ao entrar naquela igreja, uma igreja moderna. Hoje tem muitas informações que nós buscamos naquele ambiente, e ao adentrarmos mais e mais, lá nos fundos tem um altar. Debaixo do altar tem uma pedra com uma luz, uma vela permanente ali acesa. É uma igreja que pertence aos alemães, e ali a gente encontra debaixo daquele altar aquela luz sobre a pedra, onde a tradição diz que ali foi colocado o cesto, de onde Jesus o retirou, abençoou e mandou distribuir para as pessoas. Todos se aproximam, todos os grupos, uns entram, outros saem em silêncio, meditando e sentindo o efeito que a geografia, que os elementos do local manifestam ou atuam em cada um de nós, cada um com a sua elevação, cada um com a sua evolução, faz com que aquele ambiente passe 1000 vezes em nossas mentes, e o grupo, cada um ao seu modo, uns se ajoelham, outros se enxugam os olhos, sobretudo as mulheres, e o nosso silêncio de entra e sai, a gente sai de uma certa forma preenchido. E curiosamente, algumas vezes que tivemos ali, a gente já sai na hora do almoço, já no horário mais avançado, e quando a gente sai, a gente parece que diminuiu a nossa fome pelo alimento material que Jesus deixou ali. Não é ao mesmo tempo em que saímos magnificamente felizes, leves, sentindo no fundo do nosso coração a vontade que todos os seres do planeta pudessem ir ali, depois de conhecer tudo que Jesus fez, levar o seu testemunho, a sua energia. E a gente sempre cobra e sempre enfatiza no nosso grupo a responsabilidade que cada um tem de, saindo dali, levar a mensagem do Cristo para a nossa cidade, para a nossa família, para o nosso grupo religioso, para a nossa casa espírita, para a Igreja Católica, para os protestantes, que tem bastante ali, buscando naquelas paragens magníficas, às margens do Mar da Galileia, a luz de quem necessita. E sempre que a gente sai, já pelo horário avançado, a gente sempre vai realizar a nossa refeição do almoço do dia. E é uma alegria muito grande, porque toda a margem do Mar da Galileia é preenchida por restaurantes de diversas categorias, diversos locais, e sempre
O cardápio é o peixe de São Pedro. É a lembrança viva daquele que foi o primeiro escolhido por Jesus. O peixe de Pedro hoje é a tilápia do mar da Galileia, que a gente tem a felicidade sempre de almoçar olhando para aquele lago e tendo a impressão de ver aquele barco solitário da época do Cristo, com aqueles discípulos, com aqueles pescadores humildes, tentando o sustento do corpo físico, jogando as suas redes, jogando a esperança do alimento e da sobrevivência que as famílias daquela época, que Jesus tinha 2 discípulos, filho de pescador, filho de comerciantes de pesca, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, que eram grandes comerciantes ali na cidade de Cafarnaum, nos faz lembrar como Jesus, no seu convite, também trouxe a mensagem da transformação. Eu vos farei agora pescadores de almas e não mais de peixe. É a renúncia do material em favor do espiritual. É a renúncia do egoísmo, do apego, do orgulho para a transformação da humildade e da caridade, tão pregada pela nossa querida doutrina espírita, com fora da caridade não há salvação. É um dia que não sai da nossa mente. São momentos que nós temos a felicidade de ser testemunha, e eu agradeço do fundo do meu coração, sensibilizado, por Jesus ter me dado essa oportunidade de vir tantas vezes ao seu país, ao seu roteiro, aos seus passos de mestre, que sempre tem algo a nos ensinar. É sempre uma alegria muito grande, porque quando a gente termina a refeição do peixe de Pedro, a gente se preocupa agora em iniciar uma nova tarefa de busca. E quando nós saímos do restaurante depois do almoço, vem o grande prêmio da tarde, o famoso passeio no mar da Galileia. E aí é que as lembranças se avivam. Pela primeira vez, as pessoas que estão conosco apresentam um brilho diferente dos olhos. Ao serem informadas que nós vamos caminhar pelas mesmas águas, sentir na face o mesmo vento e a narrativa da alegria de saber que nós vamos fazer um roteiro que já foi feito por Jesus e pelos seus discípulos. Aquele mar verde, aquele lago sereno, maravilhoso, azul, às vezes azul mais escuro, dependendo do horário do dia, nós temos a felicidade de entrar naquele barco. E o que acontece ali é maravilhoso, é indescritível. E nós vamos, no Evangelho de amanhã, narrar a nossa experiência em atravessar aquele mar em torno de toda aquela geografia, atualmente entre a Jordânia e Israel, especificamente na região da Galileia. É um trajeto também inesquecível, mas as sensações, as emoções e as informações narraremos, se Deus quiser, amanhã. E aguardamos vocês para dividir mais uma vez esse momento com Jesus no nosso grupo, nos Passos do Mestre, que realiza a 13ª viagem de estudos, de busca, de esclarecimento e de luz na terra de Jesus. Fiquem com Ele e até amanhã, que Ele nos permita estar sempre buscando a sua energia que transforma nossas mentes e corações num clima de paz.